Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, no teu lar, com a tua família. Estamos abrindo mais um culto de louvor, de honra, de glória ao Senhor, o nosso Deus. É um privilégio que o Senhor nos concede e a Ele nossa gratidão. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Também agradeço a ti, sua família, tua participação conosco em mais um culto ao nosso Deus. Que o Eterno grandemente te abençoe, te guarde e te sustente. Oremos. Amado Deus e Pai, no nome santo de Jesus, chegamos até a tua presença, Senhor, no início deste culto. Gratos a ti por essa oportunidade e pedindo a ti, Senhor, que tu recebas esse culto no teu trono de glória. Os louvores, as orações, a ministração da palavra, nós te agradecemos. Dá tua bênção a todos que conosco participam desse culto, abençoando grandemente cada vida, cada lar, cada parentela representada. Fica conosco, perdoa, pois, de graças os nossos pecados, aumente a nossa fé em ti e receba a nossa gratidão em o nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo de número 150. A beleza, a maravilha do Salmo 150, registrado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que é pura, que é eterna, que é atual, que dura para sempre. Salmo 150 diz assim a santa palavra de Deus: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Que o Eterno muito nos abençoe pela leitura da sua palavra. Salmo 150, cujo título diz: o salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. E o último versículo diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que a nossa vida seja no sentido de exaltação, adoração e louvor ao nome do Senhor, o nosso Deus, que nos resgatou, que está presente conosco, que é atuante na nossa vida, que nos cumula com as suas bênçãos e que Ele e só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Portanto, neste culto e sempre na sua vida, louve ao nome do Senhor. Cultue a Deus conosco, cultue a Deus conosco, participe dos louvores, das orações, da meditação na palavra, e que juntos possamos engrandecer e louvar o eterno Deus. Que Ele continue grandemente abençoando a tua vida, teu lar e a tua família. Assim seja. Amém. Paz, Senhor, irmãos. É noite de adoração ao santo nome do Senhor. Então adore aquele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor e que merece o melhor de nós nesta noite. Igual a este eu nunca vi. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador de Israel,
a esperança viva que liberta. Os homens pecadores, é impossível o homem ir a Deus sem Jesus, o príncipe da paz. É impossível o homem ir a Deus sem Jesus, o príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã, a luz do mundo e o mediador, o Nazareno, o Deus forte. É também o Rei dos judeus. É impossível o homem ir a Deus sem Jesus, o príncipe da paz. É
abençoe, irmãos. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, porque o amor dele é inexplicável. Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, e se
vida, ninguém explica Deus, dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando nos lares dos irmãos e das queridas irmãs. Continuamos este culto para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Já ouvimos uma parte da palavra ministrada pelo pastor Marcos da Silva. Já ouvimos os louvores que foram todos entoados para a glória do Pai, a glória do Espírito Santo de Deus. E agora nós iremos orar para que Deus possa falar aos nossos corações através da sua santa e bendita palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, como nós sabemos, é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Santo e amado Deus, mais uma vez estamos diante da tua santa e bendita presença, Pai. Te agradecendo por mais este privilégio que nós temos nesta noite, de poder louvar e bendizer o teu santo e bendito nome, Pai. Já falaste nos nossos corações uma parte da tua santa e bendita palavra, já recebemos os louvores para a honra e glória tua, e agora vamos falar mais um pouco da tua palavra, Senhor. A tua palavra está escrita na Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, que é a palavra de Deus, que é a própria palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa mais esta noite falar a cada coração que estão participando deste culto. Não estão assistindo o culto, mas estão sim participando deste culto. Toda a glória seja dada ao Pai, toda a glória seja dada ao Filho e toda a glória seja dada ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Conforme já tenho dito em outras ocasiões, eu creio e acredito pela palavra de Deus, pela Bíblia que nos diz isso, que a maior mensagem nos dias de hoje, nos finais dos tempos, nós estamos vivendo os finais dos tempos, é a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele prometeu para nós que Ele iria para o céu, mas Ele voltaria. Voltaria para quê? Para arrebatar a sua igreja, para arrebatar aqueles verdadeiramente que são fiéis à palavra de Deus, para arrebatar o povo escolhido, o povo de Deus. Aquele povo que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele povo que procura servir a Jesus, que morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. É uma pena que ainda milhares e milhares de pessoas ainda não aceitaram esse sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em certa ocasião, Jesus diz: eu vim
para que tenham vida e tenham vida com abundância. Aleluia. Que vida com abundância é essa? É a vida na presença do Pai e na presença do Espírito Santo e na presença de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Nós vamos ler uma passagem que, mais uma vez, talvez seja uma passagem diferente daquelas que eu tenho lido ultimamente sobre a volta gloriosa de Jesus Cristo. Está em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e capítulo de número 5. Talvez seja um trecho um pouco longo, mas compensa e vale a pena ler. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui a palavra dorme é aqueles que já partiram para o Senhor, que estão na glória do Senhor. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Graças a Deus que eu tenho certeza que eu estou falando para um povo que tem esperança, sim. Tem esperança de que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E aquele que ainda não tem esperança, passe a ter esperança, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia diz que Deus não é homem para que mentir, Jesus não é homem para mentir, tudo que ele falou está escrito aqui na palavra de Deus, ou quase tudo. A Bíblia diz, se fosse escrito tudo num livro, não ia comportar realmente o livro, todas as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus continua, eu não quero, irmãos, Paulo falando aos Tessalonicenses, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Aquele que não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tem esperança, meu irmão. Mas nós, graças a Deus, temos uma esperança muito grande, porque Ele prometeu que Ele iria e Ele foi. Mas que Ele voltaria, Ele não nos deixaria órfãos, Ele nos voltaria para arrebatar a sua igreja, aquela igreja realmente fiel, aquela igreja que está firme nos caminhos do Senhor. Porque quando nós falamos em igreja, nós sabemos que muitas vezes existem irmãos que estão dentro da igreja, mas estão fora da igreja ao mesmo tempo, meu irmão. Nós precisamos servir a Deus em espírito e em verdade, conforme diz a palavra dele. Nós precisamos servir a Jesus Cristo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E Paulo diz aqui, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui a palavra dorme é dos que já partiram para o Senhor. Que já morreram em Cristo. Aleluia. E como é bom, delicioso, nós temos a certeza que nós vamos morrer em Cristo se nós perseverarmos até o fim, conforme diz a sua palavra. Porque Cristo virá um dia, virá nos arrebatar, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para estar morando para sempre com Ele. Vale a pena estar na casa de Deus, mas não apenas estar na casa de Deus, servir a Deus de boa vontade, de bom ânimo, e com coragem e com disposição, e sempre sempre agradar a Deus, quando nós estamos na casa dEle, ou quando nós estamos em qualquer lugar, para darmos um bom testemunho de um verdadeiro cristão. Vale a pena ser fiel, porque a palavra de Deus mesmo diz, ser fiel até quando? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu sempre digo esta passagem, não adianta você ser fiel até 5 minutos antes de morrer e depois deixar de ser fiel. Não, nós temos que ser fiel até aquele momento em que nós iremos partir
partir para o Senhor. E um dia iremos ressuscitar, iremos ser arrebatados para morar para sempre com Ele. E é isso que Paulo está falando aqui. Irmãos, que já ignorando acerca dos que já dormem, acerca dos que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Oh, meu irmão, como é triste não ter esperança da volta de Jesus. Eu fiquei no mundão 31 anos e eu sei o que é triste não conhecer Jesus, não ter certeza, não saber que Jesus Cristo vai voltar. Meu irmão e minha irmã, volto sempre a repetir essas palavras, era muito religioso, mas eu não tenho a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu não sabia que Jesus ia voltar para arrebatar a sua igreja. Eu não examinava a Bíblia, que é a palavra, não contém a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Será, meu irmão e minha irmã, que eu estou falando para um povo que tem esperança? Que esperança é essa? A esperança gloriosa da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança gloriosa que aqueles em Cristo vão ressuscitar e vão estar para sempre com o Senhor Jesus, lá nos ares, lá na glória, servindo lá ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. No versículo 14 continua, porque se cremos, meu irmão, é importante essas palavras, que Jesus morreu, eu creio, o irmão crê, a irmã crê que Jesus morreu pelos nossos pecados, está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitas vezes existem muitos religiosos, bastantes, milhares de religiosos que não crêem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Como eu antigamente não acreditava também. Procurava servir a Jesus, mas não conhecia Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu sim, ele foi crucificado lá na cruz do Calvário, ao lado de 2 ladrões, mas ele ressuscitou ao 3º dia, aleluia. Eu tenho certeza, porque está escrito na Bíblia Sagrada, Jesus ressuscitou, ele está ressuscitado lá nos céus, virá para arrebatar a sua igreja. Assim também aos que em Jesus dormem, quando a palavra de Deus fala que dorme, quer dizer, partiu, morreu, no sentido material, mas dorme, o cristão não vai morrer, ele vai dormir no Senhor, para ser um dia vai ser ressuscitado, para estar para sempre com Ele na glória. Vale a pena, meu irmão, minha irmã. Oh, quanto tempo perdi no mundo aqui fora, mas graças ao Espírito Santo de Deus que me convenceu do pecado. Eu aceitei esse Jesus maravilhoso e hoje estou procurando seguir os seus caminhos, com falhas, com imperfeições, porque a Bíblia diz que não tem nenhum perfeito sobre a terra. Não existe nenhum perfeito. Certa vez chamaram Jesus de perfeito. Disse, por que me chamaram de perfeito? Perfeito é meu Pai que está lá nos céus. Imagina nós com nossas falhas e nossas imperfeições. Mas vamos procurar se aperfeiçoar a cada dia mais. Vamos procurar melhorar a nossa vida espiritual a cada dia mais. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos a cada dia mais ser consagrados, se consagrar ao Senhor. Assim temos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Aqueles que morreram em Cristo, um dia voltará com Jesus. Aleluia. Para morar para sempre, para subir, para morar para sempre com Ele lá nos céus. Que coisa maravilhosa. Mas nós precisamos ter essa certeza, irmão. Nós não podemos ler a Bíblia e não ter certeza do que está escrito. Tudo que está escrito aqui foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Usou homens, sim. Usou mulheres. Mas através do Espírito Santo de Deus usou. E eles falaram, está falando aos nossos corações. Está falando esta noite para o irmão. Está falando esta noite para a irmã. Está falando esta noite para o irmão Reinaldo aqui nesta noite também, Jesus. Falando que nós... Realmente, nós vamos dormir no Senhor, Deus o tornará a trazer com Ele. Deus voltará e vai nos levar para sempre com Ele. Que coisa extraordinária,
Que coisa maravilhosa! Subir com Jesus para a glória. Se estivermos vivos aqui nesta terra, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Se já partirmos, nós iremos ressuscitar para estar sempre com Ele. Eu perdoo meu irmão, que eu me empolgo quando eu falo na volta de Jesus. E volto a repetir, é uma pena que as igrejas hoje pregam um pouco sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior mensagem da Bíblia. Hoje toda a Bíblia é uma mensagem, mas a volta de Cristo é a maior mensagem da Bíblia. Mas tem muitas igrejas, até muitos pastores, muitos presbíteros e diáconos e muitos missionários, tudo, que está tão bom aqui nesta terra. Para quê? Para que subir? Está tão bom aqui, vivo uma vida regalada. Meu irmão, se aqui está bom, imagina lá. Aleluia. Se aqui está bom, imagina lá como vai ser se nós ficarmos fiel. Diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Amém. Nós precisamos ser fiel até o fim. Não é ser fiel até 5 minutos antes do fim. Não ser fiel até o fim, até o momento em que fecharmos os nossos olhos e partimos para a glória. Aleluia. Enquanto isso não acontece, fique firme com Jesus. Fique firme na igreja. Fique firme na obra de Deus. Trabalhe na igreja. Não critique, meu irmão, mas pelo contrário, elogie a obra de Deus. Aleluia. Procure levar outras vidas para Cristo através do Espírito Santo de Deus. Porque ninguém converte ninguém, só o Espírito Santo de Deus. E no versículo 115, Paulo diz, eu digo por isto, pela palavra do Senhor, que nós, Paulo está falando dele mesmo, ainda estava vivo, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não iremos antes dos que dormem. Aleluia. Paulo, quando escreveu isso, ele ainda estava vivo. Foi ele que escreveu esta carta. Ele não precederá aos que já dormem, que irão ressuscitar primeiro. Meu irmão, vale a pena servir esse Jesus extraordinário, esse Jesus maravilhoso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Imagina, meu irmão. Pensa um minuto só, Jesus voltando com alarido, com voz de trombetas. Aleluia. E com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, glória a Deus. Seu irmão e a irmã um dia partir em Cristo, vai ressuscitar primeiro. Diz o apóstolo Paulo, não sou eu. O apóstolo Paulo, quando estava vivo, escreveu esta carta aos primeiros Tessalonicenses, no capítulo 4 e no capítulo 5. Para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Não antecederemos aos que dormem, meu irmão. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, mesmo Jesus, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. O irmão tem lutas, tem problemas, tem dificuldades, mas vale a pena continuar com Cristo, meu irmão. Em todos esses problemas, não é só quando vai tudo muito bem, não, nas lutas também, nos problemas, nas dificuldades, que nós vamos preceder a volta a ressurreição, meu irmão e minha irmã, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, mas da morte, falei morte, mas aqui Jesus não disse morte, aqui está na ressurreição, meu irmão. Nós vamos partir para o Senhor, vamos partir, normalmente iremos partir com Ele, mas depois iremos ressuscitar para estar sempre com Ele. Mas sabe, para acontecer isso, o que acontece? O que tem que fazer? Ser fiel até o fim. Não desanimar. As lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas não podemos desanimar
Aleluia. Temos que estar firmes com Jesus até a volta gloriosa dele, onde seremos arrebatados, glória a Deus, estaremos para sempre com ele. E depois Paulo continua, depois nós, os que ficarmos vivos, os que estão vivos, quando Jesus voltar, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Já pensou que espetáculo maravilhoso? Que espetáculo maravilhoso. No dia seguinte sai no jornal, na televisão, sumiu um povo sumiu da terra. É o povo de Deus, aleluia. É o povo que serve a Deus. É o povo que ama Jesus de todo o coração. É o povo que não é covarde, não nega o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um povo realmente verdadeiro, servidor da palavra de Deus. Nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Seremos arrebatados para encontrar o Senhor lá nos ares. E assim estaremos com o Senhor 1 ano, 2 anos, 10 anos? Não. Diz a palavra de Deus, estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia, para sempre. Ah, presbítero Reinaldo, mas a luta aqui nesse mundo está tão grande. Os problemas estão tão grandes. É dificuldade por todo lado. É verdade, irmão. Mas vale a pena suportar em Jesus. Sem Jesus, o irmão não vai suportar. Sem Jesus, a irmã não vai suportar. Mas com Jesus, diz a palavra, tudo é possível para aquele que crê. Nós cremos. Aumenta a nossa fé, Senhor. Tudo é possível para aquele que crê. Nós cremos que Jesus veio arrebatar a sua igreja. Nós cremos que o Paulo escreveu aqui, o que Mateus escreveu lá atrás, Jesus falou lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, em todos os evangelhos. Jesus preveu, está falando sobre a volta dele, praticamente na Bíblia toda, falando sobre a volta dele. Por isso que eu digo, e tenho sempre repetido, é a maior mensagem da igreja nos dias de hoje, meu irmão. A igreja precisa pregar que Jesus está voltando, que os crentes estão meio adormecidos. Estão adormecidos, não estão nem preocupados com isso, meu irmão. E nós precisamos alertar como servos de Deus, serva de Deus. Nós precisamos alertar que Jesus está voltando para nos arrebatar, para morarmos para sempre com Ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E assim estaremos sempre com o Senhor. Quando seremos arrebatados, nós estaremos sempre com o Senhor. Temos certeza que jamais perderemos a salvação, porque nós fomos arrebatados com Jesus. Agora, enquanto nós estamos neste mundo, meu irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos perder sim a salvação. Está escrito na Bíblia. Nós podemos perder a salvação. Então nós precisamos tomar muito cuidado, para ficar sempre fiel, ser fiel. Por isso que Jesus falou, ser fiel até a morte. Até a morte. Aí eu vou te dar a coroa da vida. Se você não for Jesus, se for cristão até a morte, você não vai ter a coroa da vida. Mas se você for de Jesus até a morte, você vai ter a coroa da vida até aquele dia, meu irmão. Estará para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque ela fala comigo. Pode falar com o irmão, pode falar com a irmã, pode falar com cada um de nós. É só nós examinarmos a Bíblia Sagrada. Nós examinarmos como? Em oração, com atenção, realmente. Não se deixar enganar, meu irmão, minha irmã. Existem aí muitos enganadores da palavra de Deus. Nós não podemos deixar nos enganar. Nós devemos crer que a Bíblia não contém a palavra de Deus, que a Bíblia é a própria palavra de Deus, que tudo está escrito aqui, foi feito através do Espírito Santo de Deus. Usou homens, sim, homens falhos, homens imperfeitos, usou mulheres falhas, mulheres imperfeitas, mas servas do Senhor e servos do Senhor. Aí no versículo 5 começa,
Mas, irmãos, Paulo continua, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Não sabe porque já está falando aqui, no capítulo 4, já dizendo tudo que vai acontecer, se nós permanecermos firmes realmente. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Por que faz essa comparação o apóstolo Paulo? Que o ladrão, quando vai assaltar a sua casa, ele não vai avisar. Ele não avisa. Por isso que ninguém sabe. Já previram, muitas vezes já previram e erraram a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ninguém sabe quando ele vai voltar, nem o dia, nem a hora. Ninguém sabe. Nós sabemos que ele vai voltar e eu tenho certeza que ele vai voltar. Mas o dia e a hora, se perguntar para mim, não sei. Só ele é que sabe. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que sabem quando ele voltará. Por isso que a Bíblia, por isso que Paulo compara aqui com a vinda de um ladrão. O ladrão, quando vai assaltar a sua casa, não vai avisar. Fala, ô, presbítero Reinaldo, amanhã eu vou assaltar a sua casa lá. Não. Ele vem de surpresa. Ele vem de surpresa. E Jesus, a volta de Jesus vai ser assim. Vai ser de surpresa, meu irmão. Por isto é que a Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados. Nós não podemos dizer, eu vou me preparar para Jesus voltar. Eu vou me preparar para encontrar com Jesus. Nós temos que estar sempre preparados, porque a qualquer momento ele pode vir. Ele deixou muitos sinais na própria Bíblia Sagrada, na própria Palavra de Deus. Lá nos Evangelhos, Jesus deixou muitos sinais da volta dele. Alguns já se cumpriram, alguns estão se cumprindo e alguns irão se cumprir. Mas não vai passar, a palavra de Deus diz, passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Passarão os céus e a terra. Tudo vai passar, mas as palavras de Deus não irão passar. As palavras de Cristo não irão passar. Mas vós, irmãos, ele está falando isso para os irmãos tessalonicenses. Para os irmãos tessalonicenses ele está falando. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não temos, quem conhece a palavra de Deus, que está firme nos caminhos do Senhor, que ouve a mensagem do Evangelho, não está em trevas para nos pegar de surpresa. Porque ele aqui nos promete, nos fala claramente como vai ser a volta dele. Só não sabemos o dia e a hora, ninguém sabe. Já fizeram previsões muitas vezes e erraram que havia dia tal, e erraram, meu irmão. Erraram porque na Bíblia Sagrada não está escrito o dia que ele vai voltar. Está escrito, sim, que ele vai voltar, que ele vai arrebatar a sua igreja. Porque todos vós sois filhos da luz. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem filhos das trevas. Filhos das trevas, filhos da luz são aqueles que não têm Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eles são filhos das trevas, filhos da luz. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por isso é que tem a Bíblia Sagrada, a Sagrada para nós examinarmos. Tem a palavra de Deus dita pelos pastores, pelos obreiros, pelos irmãos e irmãs, às vezes, até nem tem título nenhum, mas é uma bênção na mão do Senhor. Quantos irmãos existem por aí? Irmãos que não têm título nenhum. Título não leva ninguém para o céu, meu irmão. Título não leva ninguém no céu. Tira isso da cabeça que só vai para o céu pastor, presbítero, diácono, missionário. Tira isso da cabeça. Título não leva para o céu. Pelo contrário, com muitos títulos por aí, e naquele dia não sei se vão subir, não. Não sei se vão subir. Porque os que dormem, continua Paulo, os que dormem de noite. Os que dormem de noite. E os que se embebedem-se de noite. Mas nós que somos do dia. Quem é do dia? É aqueles que têm Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quem é do dia? É aquele que serve ao Senhor. Quem é do dia? Aquele que está firme na igreja. Hoje pela manhã nós tivemos um culto maravilhoso lá pela manhã, culto de oração, chamado culto de oração.
Nós falamos sobre o mesmo livro de Tessalonicenses, só o capítulo 5, a partir do 17, 16, 17 para frente. Falamos o mesmo livro de coisa. Porque a palavra de Deus nunca fica velha, meu irmão. A palavra de Deus, ela se renova dia a dia. É só, irmãos, examinar e ler. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios e vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aleluia. Por isso que eu estou falando aqui de Jesus, meu Salvador. Jesus, Salvador da humanidade, que aceita Ele como Salvador. Ele é realmente o capacete da salvação, meu irmão. Só por Jesus nós podemos ser salvos. Só através de Jesus nós podemos ser salvos. Não existe outro caminho. Ele disse bem claro na Bíblia, lá em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Por que ele fala ninguém vai ao Pai? Ele fala ninguém vem ao Pai. Porque ele e o Pai são um. Ele mesmo diz na Bíblia: eu e o Pai somos um. Aleluia, glória a Deus. Vale a pena servir a Jesus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para que seja o nosso Senhor, que morreu por nós, para quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Morreu por nós. Ele desceu do céu e veio aqui morrer por nós. Foi sacrificado pelos nossos pecados, meu irmão. Mas graças a Deus ele não ficou morto. Ele ressuscitou, subiu ao céu. E diz a palavra de Deus que ele está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E que um dia voltará aqui na terra para arrebatar a sua igreja. Não é todos que vão ser arrebatados, não. Só a igreja verdadeira dele. Aquele que estiver firme até o fim. Vale a pena servir a Deus. Terminando, pelo que exortai-vos, Paulo fala entre os irmãos, exortai-vos uns aos outros, edificando uns aos outros, como também o fazeis. Nós devemos, na igreja, na palavra de Deus, nos exortarmos uns aos outros. Como é bom quando dois irmãos se encontram. A conversa é só sobre Jesus. Só sobre a palavra de Deus. Eu vou terminar com uma historinha que já é conhecida dos irmãos, meu irmão. Diz que haviam 2 jovens que entraram num ônibus e de repente entrou outros jovens cristãos. E os jovens começaram a cantar, os cristãos começaram a cantar. E aqueles 2 jovens ficaram irritados. Em todo lugar que a gente vai, esses crentes estão cantando. Sobe no metrô, está cantando, sobe no ônibus, está cantando, está na rua, estão cantando. Se eu pudesse, não falo por outro, se eu pudesse, eu matava todos os crentes. O outro olhou para ele e falou: amigo, não adianta não. Semana passada morreu um crente perto da minha casa e eles ficaram a noite inteira cantando. Não adianta, ninguém vai tampar a boca do cristão. Cristão canta, cristão louva o Senhor, cristão glorifica o Senhor. Por quê? Porque ele tem certeza da salvação. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e fique firme nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tentaram te calar, tentaram te dizer, fique quieto. Tentaram te esquecer, disseram pra você, não vai dar certo. Me faz lembrar daquele pobre cego chamado Bartimeu, que ouviu dizer que ali
com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou a multidão. Por uma mulher que andava curvada, olhando para o chão, ele lembrou que o momento era aquele, que não tinha outro não. Ele clamou, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada me fará desistir, dai a minha bênção hoje aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada me fará desistir, dai a minha bênção hoje aqui. Receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, receba aí, ele está aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada me fará desistir, dai a minha bênção hoje aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada me fará desistir, dai a minha bênção hoje aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada me fará desistir, dai a minha bênção hoje aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada me fará desistir, dai a minha bênção hoje aqui. Dai a minha bênção hoje aqui. Dai a minha bênção, Senhor. Oh, aleluia. Jesus, filho de Davi. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Louvamos a Deus, ouvimos a sua santa e bendita palavra, falamos com Ele, Ele falou conosco, e uma vez mais eu te convido a orar, a falar com o Senhor no nome santo de Jesus. Oremos. Soberano Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta rica oportunidade, por este culto, pela tua presença conosco, pela comunhão contigo e com cada vida que conosco participa desse culto, nossa gratidão. Pelo que tu és, pelo muito que tens feito nas nossas vidas, nossa gratidão. Eu invoco agora a tua bênção, Senhor, a cada vida que conosco participa deste culto. Cada lar, família, cada parentela representada, venha de encontro e dá a tua bênção, Senhor, suprindo as necessidades, solucionando os problemas, orientando, capacitando, abrindo as portas, curando as enfermidades, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Usa-nos em tuas mãos, dá-nos a tua bênção. Também invoca a tua bênção àqueles que estão, Senhor, necessitados, em lugares difíceis, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, Senhor, em centros cirúrgicos, em CTIs, UTIs, em quartos, triagens, aqueles que estão, Senhor,
encarcerados, aqueles que estão, Senhor, em orfanatos, em asilos, em situação de rua. Ó Deus, salva, cura, liberta, opera maravilhas, dá a tua bênção. Nós te pedimos, sobretudo nós te agradecemos, sempre no santo e eterno nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o eterno, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça conosco e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. O nosso brado de vitória registrado está em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito seja Deus. Uma vez mais, agradeço a tua participação conosco de grande valia. E te convido a participar das atividades da Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, sempre com a permissão do Senhor, o nosso Deus. Domingo, 7 horas da noite, culto de adoração a Deus, ministração da palavra, louvores, orações, culto ao Senhor. Domingo, 7 horas da noite. Bem como terça-feira, 8 horas da manhã, também com louvores, ministração da palavra e momentos maravilhosos de oração. Terça-feira, 8 horas da manhã. Rua Francisco Marengo, número 76, no bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo. Também estamos no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7:30 da noite. Participe conosco e juntos exaltemos sempre, glorifiquemos sempre, cultuemos e adoremos, louvemos ao nome do Senhor, o nosso Deus. Um forte e grande abraço a ti e toda a tua família. E até uma próxima oportunidade, se o eterno Deus assim o permitir. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém.